A guerra nuclear aconteceu e o planeta Terra foi tomado de uma poeira radioativa que mata. Aqui permaneceram coisas, ou bagulhos, coisas que crescem, parecem se multiplicar e ter vida própria, ocupar espaços onde antes havia vida. Os animais são raridade, praticamente extintos. Os seres humanos, bom, maior parte foi para outros planetas, principalmente Marte, onde lá recebiam androides que eram seus novos empregados, escravos. Aqui na Terra, da vida que sobrou, dos seres humanos que ficaram, bom, existem muitos desafios. Primeiro, enfrentar um planeta totalmente hostil, sem nenhuma qualidade de vida e as pessoas se tornaram assim tanto quanto apáticas. Precisam entrar em máquinas para sentir alguma coisa e para se ligar a certa religiosidade, precisam acessar a tecnologia. O que é ser humano? O que nos diferenciam de androides, humanoides que pensam e estão cada vez mais evoluídos, tomando atitudes um tanto quanto humanas? A empatia seria um desses sentimentos que nos tornam quem somos? Mas até que ponto nós realmente somos empáticos? Até que ponto nossos sentimentos não são artificiais? Essas são algumas das questões que eu levanto e que eu pensei e refleti com o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, sobre o qual eu vim falar hoje com vocês. Um livro de ficção científica com traços bem distópicos, publicado pela primeira vez na década de 60 e que inspirou um filme na década de 80 chamado Blade Runner. Por isso aqui nessa edição da Aleph, que eu li, eles decidiram por deixar o nome do filme, né? Porque aí ficou bem famoso, enfim, que deu mais visibilidade à obra de ficção do Philip K. Dick, que é um autor norte-americano que eu nunca tinha lido e que pretendo ler mais. Para começar, eu só queria falar aqui que eu vou falar só sobre o livro. Eu não assisti o filme, é um assunto muito polêmico entre os fãs de Philip K. Dick que eu pude ver. Eu já vi críticas boas e ruins, mas eu não posso falar sobre, então vou me restringir ao livro. Vamos lá. O que esse livro aqui vai mostrar é uma realidade totalmente distópica nesse sentido, porque é uma terra após a Terceira Guerra Mundial, ou Guerra Terminus, como eles chamam aqui, que é uma guerra nuclear que deixou uma poeira radioativa por toda a superfície terrestre e que dificulta bastante a vida aqui na Terra. Então, existem pessoas que decidiram por continuar aqui, existem pessoas que foram proibidas de emigrar e existem as pessoas que emigraram para outros planetas, principalmente Marte. E aí o que acontece? Essas pessoas que emigraram para outros planetas recebiam androides como uma espécie de prêmio, e esses androides eram meio que serviçais, assim. Só que alguns deles decidiram escapar e vir para a Terra, né? E aqui na Terra, esses androides fugitivos encontram caçadores de recompensas, que vão ser pessoas, humanos, que vão aposentá-los, ou seja, vão destruí-los, matá-los, enfim. E um desses caçadores de recompensa que estão aqui na Terra é o nosso protagonista, o Rick Deckard, desculpa a minha pronúncia, não sei se está certo, que vai aí, já no começo desse livro, que se passa em apenas um dia, vai encontrar a missão de aposentar 6 androides de última geração, né, que aí é chamado de Nexus 6. E isso é super tenso, porque o Rick, ele recebeu essa missão porque um colega dele, que é um caçador de recompensa sênior e muito experiente, ele tá no hospital, ele foi enganado por esses androides, porque é isso, assim, os androides, eles vão evoluindo, né, eles vão ficando cada vez mais inteligentes e capazes e mais parecidos com o ser humano. Então é muito complicado, é uma missão que a gente já fica bem tenso, assim, a princípio, que a gente sabe o quanto vai ser difícil para ele. E em paralelo, o Felipe nos apresenta... Felipe, tá íntimo. O Felipe nos apresenta outro personagem, que é o Isidore. E o Isidore, ele é chamado de especial, aí, porque ele possui um QI baixo, e Felipe tem uma dificuldade, eu acho, cognitiva.
Mas ele também serve um pouco de paralelo para outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão dos sentimentos e questão da empatia. O Isidoro, ele mora num prédio abandonado, porque não existe mais ninguém, apenas ele. E ele vai se encontrar com uma nova vizinha misteriosa aí, que depois a gente vai descobrir que se trata de uma androide, né? E depois chegam mais outros dois, que são 3 dos androides que o Rick está atrás. Então, gente, para não ficar entrando muito nos detalhes da história em si, o plot é isso, assim, a gente vai acompanhar esse caçador de recompensa na corrida contra o tempo para matar esses 6 androides que vieram de Marte para a Terra, e são androides super evoluídos. Mas eu acho que o que mais importa aqui no livro são todas as reflexões. É um livro muito filosófico que aborda sobre diversas questões, mas que eu vou falar pouco porque não dá para falar sobre tudo. Mas eu acho que a primeira delas, eu acho que é a mais genérica e é uma coisa que com certeza é abordado, é a questão do que é ser humano. Tipo, o que nos torna humano? O que nos diferencia dos androides, né? Então, em dado momento, esses caçadores de recompensa precisam desenvolver e evoluir testes para que possam diferenciar um androide e um ser humano, né? Então, assim, é uma questão muito dessa reflexão, acho que filosófica, do que nos diferencia de máquinas, né? Cada vez mais as máquinas vão conseguindo realizar as atividades que nós, humanos, realizamos. Esses androides parecem, em diversos momentos, demonstrarem, por exemplo, possibilidade e capacidade de tomar decisões, que é uma coisa que é muito humana. E aí entra esse sentimento que eu apontei no Isidoro, que é de empatia, que é uma coisa que, tipo, parece ser realmente uma questão muito tratada aqui, que entra inclusive na questão religiosa que o livro também trata, que ele traz aí a religião do mercerismo, né, que eles seguem Mercer, que é um deus, né, enfim, um líder, né, religioso aí que vai ser acessado através de uma caixa de empatia, e aí ele traz esse nome, que as pessoas vão conseguir sentir o que outros humanos que estão usando a máquina, a caixa de empatia naquele momento também vão sentir. Então é uma forma aí de também discutir a religião. E a religião é uma questão que nos torna humanos, né? Porque todas as sociedades e culturas que já passaram pela Terra tem algum tipo de religião, de espiritualidade, enfim, que são questões também filosóficas. Então, é um livro de muitas camadas e de muitas reflexões, como eu falei. Não consigo nem falar sobre tudo que eu pensei, eu vou tentar escrever para poder abordar melhor. Mas nesse sentido, ele traz então essa questão do que é e como diferenciar humanos e androides, até que ponto, questões éticas e morais, até que ponto um ser humano pode acabar com a vida de androides, pode acabar com aquilo que não é uma vida, mas enfim. O que me chama a atenção, né, dessa questão dos androides é que em diversos momentos eles parecem, e muitos deles parecem querer cada vez mais buscar ser humano. Então tem muita questão, por exemplo, de uma dessas androides que o Rick consegue aposentar. Ela é uma cantora de ópera e ele a encontra numa exposição de arte, né, vendo os quadros. Então essa colocação dele sobre a arte, eu acho que aí a arte também entra na questão da empatia, né, que é você olhar um objeto e desenvolver o sentimento em cima disso. Isso contrasta muito, por exemplo, com a mulher do Rick, que é colocada lá no início, e ele também mostra que eles têm uma máquina que eu não sei exatamente como seria, eu fiquei tentando imaginar, mas essa máquina ela é capaz de estimular e criar
sentimentos nas pessoas. Então a mulher dele levanta e fala assim, hoje eu vou escolher o sentimento, eu vou inventar um número, mas 389, que é o sentimento de depressão, porque eu quero ficar desse jeito, e é uma coisa que ele vê e fala assim, nossa, como você vai fazer isso, porque põe aí o 666, que é felicidade completa, sabe? Então eu fiquei assim, o ser humano naquele momento está precisando ter uma máquina para causar sentimentos, ele é de total, então é assim, é uma total apatia, sabe? E ele precisa entrar na caixa de empatia do Mercer para poder compartilhar os sentimentos com outras pessoas, sabe? Tipo, e as pessoas que estão ali ao redor parecem não causar nada, né? E outra questão envolvendo empatia e sentimentos e a questão humano versus o artificial são os animais. Porque como a Terra tá cheia de poeira radioativa, depois dessa guerra Terminus, que assim acabou com tudo, os animais são muito raros. Então eles começam a produzir animais sintéticos, né, elétricos. E o Rick, a mulher dele, tem a ovelha elétrica, até por isso que tem essa referência no título. Eles têm essa ovelha elétrica e o sonho de consumo deles e de status é ter um animal de verdade. E só que é muito caro, enfim. E essa missão de matar os 6 androides daria um dinheiro para ele realizar finalmente esse grande sonho, né, que é comprar um animal de verdade. Então essa questão do animal tem muito a ver com a questão da empatia, do cuidado com um outro ser vivo, enfim, de você preservar de certa maneira. E nesse sentido, né, a realidade aí que a gente encontra nesse livro é completamente sufocante, né, que essa poeira, e eles usam a palavra bagulho para as coisas, né, para os objetos, e esses objetos eles vão se multiplicando, e tem muito essa questão também filosófica da multiplicação das coisas versus a raridade da vida, dos animais e enfim, até do ser humano, né? Uma coisa que eu queria falar, que eu quase não falei, mas eu acho importante, é o seguinte, é a questão sobre a verdade. O que é verdade? Em quem acreditamos? Então, numa sociedade em que as pessoas precisam de caixas de empatia para ter contato com uma espiritualidade e ter contato com outros seres humanos e sentimentos humanos, em uma sociedade que tem o missionário, a pessoa que ainda faz as pessoas sentirem empatia, é dado como falso e uma grande falsidade e fake news no final do romance, e o apresentador, que, gente, é o Faustão desse rolê aqui, o Faustão dessa realidade, que todo mundo assiste 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele também é fake, porque ele é um androide, ele não é ser humano. Então, até que ponto em que a gente acredita, sabe? As verdades no final do livro, elas vão sendo desmanchadas. Então, tipo, o que é que vai me fazer humano? Isso tá dentro da questão de ser humano. Se as minhas verdades são todas quebradas, se em que eu acreditava é tudo indagável. Bom, então vamos lá, encerrando. É um livro que levanta muitas questões, como eu mostrei pra vocês. Eu achei, meu primeiro contato com o Philip K. Dick, eu achei a linguagem dele bastante rápida, bastante frenética, até senti falta um pouco, às vezes, em alguns momentos, de ele explorar melhor algumas questões, explicar melhor, mas eu entendo que seja a questão do estilo mesmo narrativo do Philip K. Dick, e também parte da ambientação e de certa coerência, porque ele decide contar essa história em apenas 24 horas, então não dá tempo de explorar tanto algumas questões, e também para fazer eu acho que causa esse sufocamento, causa um pouco essa freneticidade, assim, que eu senti o tempo todo. Então a linguagem dele também faz parte dessa ambientação. É um livro básico para quem quer conhecer melhor ficção científica e romances, assim, de ficção científica. O filme também dizem que é um ícone dentro desse gênero. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não leu, fica aqui minha indicação, tá certo? Vejo vocês amanhã. Um beijo grande e até mais.